Ah, tranquilo, desenhar não, tô juntos, tá? brincando, nem pensei nisso. A gente tá ao vivo. Isso. Legal, boa noite. Boa noite. A gente sempre espera alguns segundos, assim, alguns minutos, Ricardo, para o Tá, pessoal entrando e, e aí legal. fica todo mundo. Quando o pessoal começar a dar boa noite, a gente já sabe que pode começar. Fazer Peraí, uma você breve. colocou o link na sua página aqui? Coloquei, só compartilhar da página direto. É, tá Se você aqui, não quiser, eu te tô, não mando. tá. Peraí, não, não, pode mandar pelo WhatsApp, aí eu. Vou te mandar. É que, Oi, legal. oi, Douglas. Boa noite, Neri. Douglas, O me manda Neri o link, aí eu mando pro Ricardo. o Neri está Neri é demais. presente em tudo que se relaciona à cultura, né, tá? Presente, Cultura e Neri sempre presente, presente de ativo. fato, né? Presente e se expressando sempre. Ele é uma figura. O Neri participou com a gente já em duas ocasiões, Ricardo. A gente fez um sarau intitulado Com os Dentes na Esquina, e que eu já deixo o recado que a segunda edição do Com os Dentes na Esquina a gente vai realizar dia 5 de setembro, um sábado. Então, o Neri esteve presente e é um grande parceiro aí, discutindo as questões da cultura. Bem-vindo, Neri, sempre. Pois é. Eu andei acompanhando aí os fóruns, né? Os fóruns de cultura no contexto da discussão da Lei Aldir Blanc, e que de alguma forma, além da, acho que da necessidade, né? Que é o recurso que a lei traz, né? Eu acho que também deu oportunidade para que as pessoas se juntem e discutam as políticas culturais, né? Discutam as questões da cultura de uma maneira mais abrangente. Acho que é bom isso. Pena que foi nesse Exatamente. contexto de pandemia, né? De toda essa. Mas, enfim, é a realidade que se apresenta e a gente tem que dar respostas para ela, né? Então foi bastante interessante esse momento. Exatamente. Ricardo, ó, te mandei o link. Ah, legal. Eu vou Beija, Ângela, boa verificar. noite. Peraí, deixa eu só Coloquei. abaixar o som, porque senão eu vou ficar com delay aqui. Eu tenho dois comunicadores aqui. Tá tranquilo. Legal. Eu já acompanhei alguns dos seus programas, né? Legal, assim, muita coisa bastante oportuno, os debates que você trouxe aí também, as outras pessoas. E bastante coisa, né, Ariana? Foi bem abrangente, né? Bastante coisa, Ricardo. Oi, Carlos Wellington. É, Abraços para o Ricardo. Olá, Ricardo. Abraço. Carlão, companheiraço. Carlos Presente também em Wellington, tudo. É o Neri, o Carlão, presente em tudo. Difícil estar bem-vindo. presente em tudo hoje, né? Mas as pessoas conseguem, né? Assim, Exatamente. O Carlos já esteve com a gente também numa discussão muito boa mesmo. A gente está aproveitando, na verdade, Ricardo, esse período de pré-campanha para a gente trazer os debates que a gente gostaria de fazer. A gente já fazia esses debates presenciais, mas com a pandemia foram interrompidos. Então a gente teve que aprender a utilizar esses instrumentos que nem são para a gente os que a gente gostaria, mas são os únicos possíveis agora. Então trazer os debates, o nosso olhar, né, sobre a cidade. Neri também está mandando aqui, ó. Ricardo é parceiro, carrega as questões da cultura e do livro e da leitura. É isso, Neri. abração, Neri. Bom, eu acho que eu vou começar fazendo uma breve apresentação, Ricardo, Tá, e começar com as nossas questões e o nosso debate, tá certo? ótimo. Primeiro, agradecendo a todas e a todas que acompanham no nossa tarde, né, final de tarde, desse dia frio, de terça-feira, que vem acompanhando também pelo Instagram. A gente faz alguns debates pelo Instagram, sobe os vídeos para o YouTube, porque tem muita gente que também não tem mais o Facebook, ou acesso ao Facebook, para diversificar as plataformas. Depois a gente coloca o endereço de cada uma delas. Mas hoje a gente tem uma conversa bastante importante, né? Queria agradecer o Ricardo Queiroz por ter aceitado discutir com a gente. Ricardo Queiroz Pinheiro, que é formado em Biblioteconomia e Documentação pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 94.
mestre em Ciência da Informação pela ECA, USP, em 2016, atua em biblioteca pública há 25 anos, em gestão, atendimento, mediação de leitura, professor da pós do Instituto Vera Cruz e editor e apresentador do Biblioteco Podcast. Bem-vindo, Ricardo. Ricardo, que é servidor como eu, da mesma secretaria, né, Secretaria de Cultura, e deste mesmo município de São Bernardo do Campo. Antes de passar a palavra, Ricardo, eu queria colocar duas observações. A primeira é a forma como a gente constrói esses momentos, né, que a gente chama das lives. A gente constrói de maneira colaborativa. E eu fui ler os textos que o Ricardo produziu, pedi para que ele me encaminhasse. Eu queria destacar 2 trechos, depois eu vou colocar referência aqui nos comentários, Ricardo, 2 trechos que para mim são bastante importantes sobre a situação em que a gente vive, sobre o significado não só da biblioteca pública, mas do serviço público, e que gostaria de compartilhar antes da gente começar a nossa discussão. Num dos textos, o Ricardo diz que biblioteca pública, políticas públicas, espaços públicos, construção do comum, trabalho coletivo, compartilhamento de espaços e lugares. O bibliotecário das públicas não é um missionário nem um redentor, é, sobretudo, um agente político. Num outro trecho, de outro texto, ele diz: vejo a biblioteca ainda hoje dessa maneira, como algo a desorganizar um mundo paginado, como algo a derrubar uma certeza, limpar a área e construir novos caminhos. A biblioteca é o princípio de nossas dúvidas. Hoje, o nosso objetivo é discutir políticas públicas para o livro e a leitura, né? E principalmente, como eu li nos seus textos, né, Ricardo, no âmbito do município. E também discutir uma outra questão que a gente vai deixar mais para o final, que talvez seja um debate atual aí levantado essas semanas, né, que é sobre a possível, né, taxação dos livros. São 2 questões que eu gostaria de trabalhar hoje, junto com o Ricardo. Sendo a primeira delas, Ricardo, se você pudesse começar, né, depois dessa breve saudação, falando para a gente sobre o plano municipal do livro e leitura na cidade de São Paulo, né, que começou ali em 2012, final de 2005, trazendo um breve histórico, alguns elementos que você gostaria de ressaltar no processo de construção desse plano, seria uma questão que eu gostaria que você abordasse. Obrigada, Ricardo. Nada. Em primeiro lugar, agradecer o convite, Ariana, né, desse programa que eu vi algumas vezes, né, as entrevistas que você tem feito, bem importantes, proporcionando um olhar pelas questões das cidades, né, da cidade específica de São Bernardo, mas eu acho que vai além disso, né, um olhar abrangente sobre vários assuntos, né. A gente consegue relacionar os assuntos quando a gente encontra gente que nos ajuda a isso, né, que nos abre esse caminho, né. As especialidades, elas servem para isso, para encontrar outras especialidades e criar sínteses a respeito da complexidade do que é a cidade, que são as questões que permeiam a cidade, né. Boa noite para todas e todos que estão assistindo, agradeço de novo você. E é isso, você estava aí falando de trechos dos textos, às vezes você escreve o texto tanto tempo, né? E uma coisa que falta é debate sobre o que você escreve, né? Você escreve e parece que as coisas vão para algum lugar ali, aí você vê aqui ou ali na rede social alguém falando e tal. E é interessante essa interlocução, e é interessante ouvir na voz do outro aquilo que você escreveu há muito tempo, porque dá um significado diferente, né? E é aí que eu começo a falar de biblioteca, já tem assim uma imprecisão, né, que mais culpa minha do que sua, porque faz mais de 25 anos, que quando eu escrevi essa mini bio, acho que já faz uns 3 ou 4 anos, vai para 29 anos que eu trabalho em biblioteca, né? Várias bibliotecas, entrei e saí, várias, estou há bastante tempo na biblioteca pública, tive uma experiência de 4 anos como assistente parlamentar, dentro da área aí, que foi onde eu construí o plano, né, no momento que eu construí o plano
lá de São Paulo, né, como assessor parlamentar. Mas a experiência é a experiência de biblioteca. E eu tenho uma mania, né, que eu, desde sempre, eu trabalhei, eu tinha um balcão me protegendo. Que nem sempre protege, ainda bem, né? Ele também nos deixa vulnerável a essa relação com o outro, que é a relação que enriquece, que problematiza a vida da gente, né? Que traz outros caminhos aí. Eu trabalhei em loja de disco, depois trabalhei em livraria. Sempre nessa coisa de acervos atrás de mim e eu tentando, do ponto de vista comercial, no primeiro momento, depois acho que no lugar que eu sempre quis, que era coisa pública. Sim, tanta coisa para falar a respeito que eu vou ter que escolher. Primeiro, que eu acho que a gente tem que pensar, a gente sempre olha de um lugar as coisas, né? A gente atua e sempre tem um lugar, e a gente tem posicionamentos que são construídos pela experiência e pelo estudo, né? Pelo percurso que a gente faz, né, no campo intelectual, para tentar compreender um pouco a realidade e relacionar com aquilo que você tira das várias fontes de conhecimento, né? Apesar que existem pessoas que acham que existe teoria e prática, que existem os teóricos e os práticos, né, na visão positivista de mundo, mas aí existe tudo, né? Até quem acha que a Terra é plana, né? E a gente tem que lidar com isso, é uma diversidade de pensamento, né? Você tem que trabalhar também com essas adversidades na vida. Então, quando eu falo de biblioteca pública, né, eu vou falar de um espaço que é um espaço do campo da cultura e da educação, né, que é um espaço aberto às pessoas, né, é o espaço, eu costumo falar, e quem já me ouviu em outras vezes, parece um disco riscado isso, né, é o espaço mais aberto, né, da cidade. É um lugar que você entra e não tem que dar satisfação, porque você está lá, né. Você entra e pode fazer aquilo que for. Você entra e pode se harmonizar com o ambiente, ou você pode criar um tensionamento com aquele ambiente, né? Que aí também a riqueza do espaço cultural, né? Onde você vai produzir significados, né? Com os significados que você traz de fora, né? Então, esse espaço ele tem que estar aberto e tem que estar aberto. Eu uso a palavra duas vezes para ressaltar, porque não está aberto só a porta, mas aberto a política que é construída e implementada ali dentro, né? Tem que ter essa abertura para que as pessoas possam, de fato, usufruir daquele espaço e construir seus valores culturais. Então, falando de cultura, e não se fala de cultura se você não fala a partir de um lugar, de um conceito. Então, quando eu penso em cultura, quando eu penso em teorizar a cultura e na prática da cultura, eu vou partir de certos pensadores, né? Eu destaco um, que é o Raymond Williams, dos estudos culturais, né? Que tem uma conceituação de cultura que é uma conceituação muito interessante e que, a partir do advento dos estudos culturais no final da década de 50, meados da década de 50 na Inglaterra, né? Você tem uma concepção de cultura mais avançada do que ela era elaborada até então, né? Principalmente do campo marxista, né? Porque, em síntese, o Raymond Williams olha a cultura, dentro do seu aspecto antropológico e sociológico, como um espaço de construção do comum, né? Das coisas comuns, né? Então você tem economia e cultura, que organizam o mundo de certa forma, economia e política, que organizam o mundo de certa forma, e na cultura, essa organização, ela se apresenta na concretude, né? Onde as coisas acontecem, onde as coisas são realizadas, elas são fluídas e são vividas, né? Daí vem os valores culturais. Por isso a dimensão sociológica de organização e a dimensão antropológica dos fazeres, dos sentires, né? E tudo mais, né? Sentires eu inventei agora. Né? Então, partindo desse pressuposto, a gente vai para os espaços de atuação, né? Você entra nesses espaços de atuação com toda a carga que você traz da sua vida, das suas relações, né? Das suas relações pessoais. Trabalhar em biblioteca é isso, é estar aberto, né? Pelo menos deveria, né? É estar aberto ao outro, né? Estar aberto ao desejo do outro e na produção dos seus próprios desejos, né? Como bibliotecário e tal. Eu acho interessante também uma biblioteca que pense não a biblioteca dos bibliotecários, né? É muito curioso isso. Tem duas profissões no mundo que têm nome de prédio: museólogo e bibliotecário, né? E esse prédio, que é a instituição, né, organiza a vida, o mundo dessas pessoas. Tem que ser assim?
não necessariamente. Né? Você não precisa de um prédio para se sustentar como pessoa, né? Como ser. Né? Mas isso traz proteção, mas também traz limitação. Né? E se você se deixar levar por essa proteção e limitação, você não consegue expandir. Então, a biblioteca não pode determinar aquilo que o bibliotecário pensa, porque ele é um ser social. A biblioteca está além da cidade. E a cidade, quando entra na biblioteca, ela não quer essa organização necessariamente. Ela quer desorganizar isso. Né? O espaço do pensar, o espaço do produzir, não o espaço de você chegar lá e pegar uma informação pronta. Né? Quando eu uso a palavra missionário, eu penso nisso. Sabe? Eu não estou em missão para mudar a vida de ninguém. Né? Eu acho que a maioria das pessoas, aliás, não entram na biblioteca para isso. Né? Às vezes são compelidas a fazê-lo. Né? A gente tem que oferecer mais. E a biblioteca pública, como espaço democrático, como espaço aberto, ela tem que partir desse pressuposto. Um espaço que esteja preparado para receber as pessoas, que esteja preparado para que as pessoas possam ser elas mesmas ali dentro. Né? É o que eu vejo cotidianamente nas bibliotecas. Acho que é um começo para colocar, né, a gente organizar o nosso pensamento e partir desse pressuposto e tentar abrir outros caminhos aí na conversa. Ricardo, obrigada. Queria te perguntar sobre a construção do plano municipal, né, do livro, da leitura, a importância de ter um plano. Como é que foi essa construção, né? Que elementos você acha que são importantes a gente observar no processo? Eu participei da construção do Plano de São Paulo, né? Eu recebi um convite em 2014, no início de 2014, para fazer assessoria a partir do gabinete de um vereador da cidade de São Paulo, o Antônio Donato, do Partido dos Trabalhadores, né? Ele, então, era o vereador da bancada, e ele tinha uma lei votada em primeira instância. Para quem não sabe, nos parlamentos, as leis são votadas em primeira instância. Você passa nas comissões, né? Tem a aprovação nas comissões, tem a primeira instância de votação, a segunda instância, que depois vai para o gabinete do prefeito para ele sancionar ou não. Né? E ele tinha uma lei lá de 2009, 2008, que era uma lei do livro. Né? A lei do livro, baseada um pouco naquela lei do livro de 2004, do início de 2003, do início do governo Lula, né? Primeira lei lá na área de cultura que o Lula sancionou. Né? Mas ele percebeu, em contato com os militantes, com os trabalhadores da área do livro e leitura da cidade, com os profissionais, que essa lei do livro era muito limitada. E já se falava, né, desde 2004, 2005, do Plano Nacional do Livro e Leitura, que pressupõe planos estaduais e municipais, né, dentro do arranjo do Pacto Federativo. E, então ele guardou aquela lei, que foi votada em primeira instância, para que ela fosse usada num momento mais oportuno, para que tivesse um pouco mais de abrangência. E aí, desde 2012, um grupo se reunia em alguns espaços públicos e privados lá de São Paulo, da área de cultura, para discutir as questões ligadas ao livro e leitura, que eram as pessoas das bibliotecas comunitárias, bibliotecários e alguns professores, jornalistas, profissionais liberais. E era uma discussão informal, mas que tinha essa virtude, né, que eu vou falar um pouco mais para frente disso, que era reunir pessoas de lugares diferentes da área do livro e leitura, né, que estavam fora do seu habitat natural, do lugar onde elas atuavam. Isso era muito rico. E aí esse grupo fez pressão na eleição de 2012, fez pressão 2013, né, para que 2012, para que houvesse, para que acontecesse em São Paulo o processo de construção do Plano Municipal do Livro e Leitura. Né? À época, o Fernando Haddad foi eleito, ele abarcou a ideia na sua gestão. Em meados de 2014, esse grupo de trabalho se concretizou, né, e foi nesse momento que eu entrei nesse grupo de trabalho como representante do parlamento, porque o Donato viu a oportunidade de fazer a discussão do Plano Municipal do Livro e Leitura a partir da lei dele, que já estava votada em primeiro, ou seja, teria uma dificuldade a menos, né, para que essa lei fosse aprovada e fosse sancionada. E aí começa a questão mais interessante do processo, que é a participação social. Por quê?
Nas políticas culturais, tradicionalmente, né, se pegar a história das políticas culturais do Brasil, que começam formalmente em 1935, né, com o advento do Departamento de Cultura de São Paulo, né, com Mário de Andrade e tal. Em paralelo, o Ministério da Saúde e Educação, Gustavo Capanema, né, no âmbito federal, no Rio de Janeiro, o governo Getúlio Vargas, ali que começam a se sedimentar as instituições de cultura no Brasil, né? E não por acaso, em São Paulo, no paralelo, dentro do governo Fábio Prado, que era um governo liberal, um governo que, de alguma forma, liberal, mais ou menos liberal, né, que rompia com aquela tradição dos barões do café, do PRP paulistano, né, trazia essa questão de investimento pesado, né, meio como uma resposta dos paulistanos a Getúlio Vargas, a perda da Revolução de 32, tal, constitucionalista, tal, uma resposta através do campo cultural, né, para fazer um debate sobre o projeto nacional. E essa resposta se dá através da concretização de algumas instituições. Seria a Universidade de São Paulo, a Escola de Sociologia e Política e o Departamento de Cultura de São Paulo, né, dentro do seio do governo Fábio Prado. Nesse Departamento de Cultura, o Mário de Andrade capitaneava todas as coisas e tinha um lugar especial para o livre leitura. O Mário de Andrade era um escritor, um cara que acreditava na democratização da leitura, né? E ali começam, de fato, as políticas culturais. Passado 35, 40, 50, década de 60, foram desenvolvidas várias ações culturais, né? A política cultural teve um desenvolvimento, mas com uma questão que passava esse tempo todo, de 30 ao final da década de 90. Não havia participação social. As políticas culturais, elas eram tramadas e engendradas por elites, né? E sem participação das pessoas. As pessoas recebiam o produto final, né? Nem sempre o que elas queriam, o que elas desejavam, né? Porque elas não tinham o lugar da participação, o momento da participação. E tampouco o momento de serem estimuladas e fomentadas para construir os próprios valores culturais, até os próprios produtos culturais, né? Esse é um erro, né? As pessoas olham para a cultura e acham que cultura é o produto cultural, é a música, é a dança, né? Esse é um erro muito próximo da gente, inclusive, né? Muito praticado, né, nos departamentos de cultura por aí, né? Que é a expressão cultural que fica à frente de tudo e esquece que as pessoas, né, constroem essas expressões, né? Estão nesses campos. Então é muito mais complexo, é muito mais próximo das pessoas do que elas pensam, né? Não é uma coisa de selecionados, né, de iluminados que praticam aquela coisa. É das pessoas em geral. O Raymond Williams trabalha dentro dessa perspectiva, por exemplo, né? Então, o que acontece? Quando eu começo a olhar para o processo de construção do Plano Municipal de Leitura, eu vejo que o ponto culminante dele é o momento das plenárias, né? E o processo de São Paulo foi muito interessante, porque teve 2 momentos de plenárias. Teve um momento das plenárias, que eram plenárias dos segmentos, segmento do livre leitura, os editores, escritores, bibliotecários, professores, várias plenárias que aconteceram com esses segmentos, né? Construiu-se, daí começou a construir o documento, né, com as contribuições de cada área e tal. E o segundo momento foi um momento regional, né, onde você ia para o território. E aí é o tal, né, de quando você chega no território, a coisa começa a tomar a forma da cidade, né? Porque o que tem mais na cidade são territórios segregados, né? São territórios que são esquecidos, né? São invisibilizados. A partir do momento que se você joga luz, ou numa metáfora mais poderosa e violenta, luminol, né? Onde você vê o caminho das coisas, né? Você começa a ver a verdade da cidade, né? O que essa cidade tem de demandas e de necessidades, né? E aí foi nesse momento que a gente percebe que existe uma riqueza oculta nas cidades. E esse ocultamento é um ocultamento, sobretudo, ideológico, político, né? E econômico, né? Porque é aí que quando você remove essas barreiras, né? Remove sempre de forma precária, né? E muito insuficiente, né? Você consegue fazer com que as pessoas falem, né? Mas é nesse momento, que é o momento da democracia, né? O momento onde as pessoas podem falar,
que a cidade pode mostrar parte da sua verdade, né? Tem a oportunidade de mostrar parte da sua verdade. Esse foi o diferencial. E o documento do Plano Municipal do Livro de Leitura de São Paulo é um documento que tem essa característica, né? E eu acho que, de resto, todos os processos de planos municipais do livro de leitura que eu conheço, que eu pude acompanhar, olhando os documentos, conversando com as pessoas que participaram, recentemente agora, semana passada, dar parabéns para Recife, para Pernambuco, que aprovou o seu plano estadual, né? A companheira Cida Fernandes, lá, grande batalhadora bibliotecária, militante do livro de leitura, fez parte do processo, né? Esse momento da participação social é um momento nobre não, né? Porque nobre é coisa de rei. Um momento mais altivo, vamos dizer assim, do processo de construção do plano, né? Então nessas, quando você tem essas oportunidades de conversar diretamente com as pessoas, e quando, isso é muito importante, quando as pessoas têm liberdade de falar, né? Porque os lugares da cultura são os lugares também dos simulacros, né? Onde as pessoas podem falar mais ou menos, né? As pessoas têm a palavra mais ou menos liberada, né? E esses espaços, né, que são os espaços formais da cultura, eles são também espaços de silenciamento, às vezes, né? Onde a pessoa pode falar, mas ela não pode falar tudo, ela tem que se colocar de uma maneira... isso eu não posso falar, isso aqui eu posso, tal. O momento de participação social do plano foi um momento muito interessante porque as pessoas falavam, funcionários públicos, militantes, conflitos, né, debates, e aí eu acho que essa foi a essência do plano, assim, o que eu posso destacar nesse momento. E uma segunda coisa é que essa participação ela tem personagens, né? Ela tem pessoas, ela tem segmentos, que tem nomes, né? Destaco 2 do processo de construção do Plano de São Paulo: as bibliotecas comunitárias e os saraus da periferia, né? Com todos os problemas que tem a participação política hoje, né? Porque a política é diariamente demonizada pela mídia, pela direita, né, principalmente, né, há uma demonização, a política é coisa de bandido, né, e política é coisa de gente que não presta, então as pessoas ficam avessas à política, né, e elas não percebem o quanto que a política está assim enfiada no seu cotidiano, né, o tempo todo acossando, conversando e nos chamando para participar dela, né, então, esses segmentos, eles têm essa resistência, né? Mas quando eles percebem que eles têm potencial político, e quando eles podem realizar, quando há esse momento de escuta, principalmente de escuta, né? Essa realização ela se apresenta. E há muita criatividade. Construção de política pública tem um lado pesado, né? Que é o lado que a gente vê de orçamento, que a gente tem que ser muito concreto, tem que ser muito objetivo nas coisas, mas há que se ter uma poética da política pública, né? Que é aí que faz o diferencial, que distingue uma política, né? E essa poética vem da prática diária dessas pessoas, dos artistas, né? Dos fazedores de cultura, os vários nomes que existem, né? E das pessoas comuns, como diz o Raymond Williams, né? As pessoas comuns, elas produzem cultura o tempo todo, né? Nas suas relações. Então, acho que foram os momentos mais importantes. A biblioteca comunitária, porque está perto da comunidade, né? Eu gosto de olhar a biblioteca comunitária como uma biblioteca do amiúde, né? Eu não gosto dessa dissensão romântica e liberal que se faz, né? Acho que mais liberal do que romântica, de falar que a biblioteca comunitária ela substitui a biblioteca pública. Isso é conversa de liberal que quer cortar recurso, né? É o pensamento do Banco Mundial, né? Vamos cortar recursos porque o pessoal da comunidade faz barato, porque eles são voluntários, eles vão lá por amor ao espaço. Amor ao espaço de barriga cheia de comida, né? Com salário, né? Com remuneração para atuar nesses espaços. Acho que as bibliotecas comunitárias têm que ser vistas assim, tem que ter uma política pública para elas, de fomento, né? Para que elas possam ter livros, para que elas possam ter profissionais habilitados, com formação, com oportunidade de se formar e de interagir com outros espaços de outros lugares do Brasil, onde quer que seja, entendeu? E o sarau de periferia, que tem uma história muito
muito peculiar em São Paulo, né? Ele começa com o Sérgio Vaz, lá na Cooperifa, né? Antes do Sérgio Vaz, eu não sei se você sabe, antes do Sérgio Vaz, tem uma senhora que é uma professora militante, né? Lá da Zona Sul também, a dona Maria Villani, que por acaso, né? O crioulo é filho dela, né? Ela não é mãe do crioulo, o crioulo é filho dela, porque a dona Maria Villani já tramava a cultura bem antes do crioulo fazer o primeiro verso, né? A dona Maria Villani é uma professora, né? Que estudou junto com o crioulo, ela se formou junto com o crioulo na escola, né? E foi ser professora, que se casou com outro professor de escola pública, né? E ela faz saraus antes do Sérgio Vaz, desde a década de 90, ela fazia saraus. E nos saraus dela, além da falação de poemas e dessas coisas todas, ela discutia filosofia e educação com as pessoas do bairro dela, lá da Zona Sul de São Paulo, né? Então começa, é muito interessante, que a dona Maria Villani, eu fui lá, inclusive, umas 2 vezes, participei dessa roda de conversa lá com a dona Maria Villani, falei de políticas públicas para eles, e com alunos, com professores, um debate super qualificado, super legal, né? Mas, assim, do ponto de vista do impacto na cidade, né, começa com o Sérgio Vaz, ali na Cooperifa, né? E depois tem o sarau do Binho, na Zona Norte tem vários saraus. Essa cena é uma cena forjada no bojo das políticas neoliberais dos anos 90, né? Onde houve ausência de Estado, né? Não tinha política de fomento. As políticas de fomento, gente, não caíram do céu. O que cai do céu é chuva e tijolo de construção sem segurança, né? Não tem nada cai do céu, né? As políticas de fomento foram um fruto de lutas de segmentos e de militantes de muitos anos. Elas não apareceram, não caíram do céu. Assim como elas desapareceram. Elas não desapareceram porque o céu as tragou novamente, depois de ter jogado ela para baixo. Foi política que retirou. A política que está sendo operada hoje no governo federal, desde o governo Temer. E vamos dizer até, vamos ser críticos, inclusive, desde o final da segunda metade do governo Dilma também, né? Onde as políticas foram arrefecendo, refluindo, né? Então, esses saraus, eles acontecem no contexto da década de 90, neoliberalismo, né? A ausência do Estado, né? E aí eles tinham que fazer, eles tinham que se expressar, essa coisa explode, ela sai de alguma maneira, né? Ela nos botecos, né? E eles tiveram um papel importante no plano, com muita resistência, com muita incredulidade, né? Um debate entre a política e não diria nem negação da política, mas uma desconfiança, né? Olha, mas será que vai? Será que não vai? Mas houve uma participação efetiva desses dois segmentos, né? É o destaque. E uma outra coisa que eu tenho destacado do processo, que eu acho bastante importante ressaltar, é exatamente a oportunidade dos funcionários públicos, professores, bibliotecários, terem um espaço para falar, entendeu? Para praticar a democracia cultural, né? E colocar as suas realidades, né? E que virou um documento. Então, esse documento, né? A gente costuma negligenciar, eu sou funcionário público, né? Servidor público, você também é. A gente costuma negligenciar o nosso próprio segmento, né? E eu vi bibliotecários participando lá do processo de construção do plano, né? Teve um momento no Centro Cultural que foi muito interessante, falando coisas que a gente vai ouvindo durante o tempo nos corredores, né, veladas, silenciadas, e tiveram aquele momento de falar, né? Isso fez parte da construção do plano, né? E aí e os professores também, nossa, a plenária dos professores foi muito interessante. Muitas plenárias aconteceram no CELS, lá em São Paulo, né? Então tem o CEL, que é esse lugar, né? Quando me perguntam de política pública, eu falo de dois casais, né? Dois casais que vivem uma vida muito conflituosa, de amor e ódio, né? Estado e sociedade, educação e cultura, né? A política pública da área de cultura e da área de educação, ela passa por Estado e sociedade, é óbvio, da relação tensa entre Estado e sociedade, né? É sempre tensa, é sempre
eivada de contradições, né, de posicionamentos que são conflituosos, né, e educação e cultura, que é esse casamento com quê de romance balzaquiano, né, de tragédia, né, onde tem essa visão do educador como um apolíneo, né, o Apolo da organização, né, e o cara da cultura como dionisíaco, né, Dionísio, né, como porra louca, né. E aí você cria estereótipos, né? Ah, com a cultura, isso que eu ouço demais. Na cultura eles não precisam de muito dinheiro, eles são muito criativos. A arte, né, não existe isso não, gente. Pergunta para qualquer artista aí, qualquer fazedor de cultura. Ele almoça, janta, tem filho, ele, ela, né? Almoça, janta, tem filho, tem vida prática, né? E precisa de dinheiro, né? E quando vai fazer, vai organizar suas expressões, né, que viram um produto cultural, eles precisam de recursos para manter isso. Então não existe essa coisa. E a educação como aquele lugar careta. Eu acho isso uma grande mentira de ambas as partes. Por quê? Porque na educação também tem muitas tramas e muitas coisas criativas, muitas coisas acontecendo nas escolas, às vezes também silenciadas, né? Mas que existem. Por quê? Porque os professores são criativos, os professores ouvem os alunos. Então, essa situação. Isso tudo tem que se transformar em política pública, gente. Né? Essas táticas que a gente usa cotidianamente, né, para driblar a grande estratégia de opressão, né, ela tem que aparecer nas políticas públicas, né, que é a criatividade, é o que na verdade é a grande substância da cultura. Então, esse processo, Ariana, respondendo longamente, né, a sua pergunta, esse processo ele teve essas características e esses atores, né, esses personagens aí e eu fiquei assim como um espectador privilegiado, foi uma oportunidade, né? Foi legal ter participado disso, ter olhado isso, ter tido essa oportunidade. Fantástico, Ricardo. Eu, observando você falar e tendo essa experiência também como servidora, muitas vezes a gente escuta isso, né? De fazer com pouco. Né? Na cultura isso é bastante comum também, né? O fazer com pouco, não só para os artistas, mas também para os servidores, né? A cultura também não precisa de orçamento, sim. Não precisa de dinheiro, né? A gente se vira, a gente é criativa, é exatamente como você descreveu, né? E eu fico pensando se nesses processos de construção de plano, a gente recentemente teve um debate aqui sobre a questão do plano de cultura também na cidade, né? Se esses processos de construção do plano não são aquelas janelas de oportunidade também, né, que os próprios servidores muitas vezes esperam para poder falar, porque também há um silenciamento dentro dos departamentos, né? E eu fui recentemente também, no ano passado, na verdade, na Jornada do Patrimônio, e na Jornada do Patrimônio convidam muitas pessoas para falar, né, acadêmicos, pessoas de diversas áreas, e tinha uma mesa, Ricardo, com servidores. E eu vou te dizer que foi a melhor mesa que eu acompanhei em toda a Jornada do Patrimônio, porque eles traziam problemas na sua concretude. Talvez pessoas que nem são ouvidas no seu cotidiano, né, de trabalho, elas foram ouvidas naquele momento. Então é interessante você trazer, né, não só a própria construção do plano como um diálogo de vários atores, né, a importância que tem os saraus nas periferias, né, aquela discussão, né, da literatura periférica, da literatura marginal. A gente teve uma live que a gente fez também com Elielson, do Ação Educativa, né, onde a gente trouxe elementos para pensar a questão da produção, mas também da publicação dos livros, né, frutos desses escritores. E tem uma questão aqui que o Carlos Wellington coloca, uma contribuição que você deu, Ricardo, na experiência da Biblioteca Monteiro Lobato, né? Uma contribuição em uma live do Ricardo narrou uma rica experiência na Biblioteca Monteiro Lobato, junto à cultura hip hop e o MOVA, né? O EJA, né? Como a gente chama hoje. Se você quiser trazer essa experiência para a gente. Sim. O Carlão sempre atento, né? Foi muito interessante, porque eu nunca falei disso com o Carlão, eu acho, mas o Carlão acompanhava, né? Então ele viu. Foi muito interessante esse projeto. A gente começou, na época eu era o chefe da programação cultural, depois eu passei a ser chefe de divisão, 2009 e 2010, né? Na primeira gestão do Marinho, e a gente queria entrar nessa conexão com o EJA, com o MOVA, que foi, na verdade, o primeiro segmento da educação que entrou em contato com a gente, que teve
recebeu a gente de braço aberto, a gente foi lá, conversamos com a coordenadora, vamos fazer um projeto, vai. E aí a gente pensou o projeto no afogadilho mesmo, né? Porque, enfim, era aquele momento, vamos fazer, né? E aí a gente trabalhou com 3 formatos: cultura popular, hip hop e quadrinhos. Então, 3 momentos, né? Então era uma reunião das classes de Movo à noite, lá na Monteiro Lobato. A antiga Monteiro Lobato, antes da reforma, né? Na segunda-feira, se eu não me engano, era o hip hop, terça-feira quadrinhos e quarta-feira a cultura popular. A cultura popular era mais fácil, né? Porque eram folguedos, né? Tinha o poesia de cordel, né? E o quadrinhos, a gente fez uma espécie de workshop para eles. Eles ficavam super interessados, porque foi o WC, o Wanderlei Coutinho, né? Que é uma figura histórica da cidade, punk, quadrinista, e o Elton, que é um artista plástico, que hoje não mora mais em São Bernardo, um super amigo. E eles faziam um workshop de quadrinhos, eles mostravam como que aquele desenho aparecia. E aí eles iam falando das técnicas, né, tal, o enquadramento, né, aquela coisa da direita para a esquerda, né, como é que é a narrativa de quadrinhos, muito interessante. Agora, do hip hop já foi um acontecimento, que era o DJ Lorde, né, e o G do Unidade 1. Então, os dois iam para lá e eles falavam como é que eles faziam as músicas deles, como é que pintavam, o processo de criação mesmo. Eu levava as picapes, faziam lá um rap, e o Mova é essa diversidade de excluídos, né, de pessoas que não conseguiram fazer a escola, ou que, de repente, tentaram fazer a escola num outro momento. Tem várias facetas ali, né, vários perfis. Eu vou fazer uma síntese do que foi esse projeto dentro de 2 participações, de 2 pessoas mais velhas. Né? Eu não quero estereotipar a idade, eu não quero ficar com esse preconceito, não, mas é que foi uma expressão muito interessante do que era, o que representa esse projeto. Uma senhora, num dia da apresentação do hip hop, que o Lorde estava inspirado. O Lorde é como a maioria dos DJs de hip hop, como vários deles, ele é gago, né? Então ele ficava, e ele falava, ele começava a rir do que ele falava mesmo. É um acontecimento. Assim. E ele contando para as pessoas, né? Como é que ele chegava com as agulhas, caras, porque a agulha desses discos que eles usam nas picapes, né? São super caras. E ele não podia falar para a mulher dele que ele gastava dinheiro com aquele jeito com a agulha. Então ele escondia as agulhas lá no meio das coisas. Ela sabia, esperta pra caramba, né? Atenta a tudo que estava acontecendo. Falava, o cara tá deixando de comprar o que tem que comprar aqui para comprar agulha para, né? E ele contando. Aí depois foi um momento de relax para todo mundo, né? E lá pelas tantas, uma senhora me puxou de lado e falou assim: filho, eu vi esses meninos com essas calças largas e as camisas enormes, para mim eram todos bandidos. O meu neto, ele anda assim. E eu censurava ele. Não, mãe, mas vó, é porque é legal, eu gosto de rap. Eu não conseguia entender. Nesse momento, hoje aqui, ela não falou com essas palavras, lógico, eu não vou lembrar, mas assim, eu percebi que eles são pessoas boas. E qual é o sentido da ação cultural? Né? Qual seria o sentido? Nos tornar mais humanos. É a grande luta que o Benjamin fala, da cultura contra a barbárie. Né? É nos afastar da barbárie. Né? Não é a cultura que distingue, que me torna mais importante do que o outro, mas é a cultura que me aproxima do outro, que torna o outro comum. Né? E que desvela o que é comum entre as pessoas. Né? Essa é a cultura. Então, esse momento foi muito interessante. E um outro momento, uma outra senhora, numa outra oportunidade, que acho que foi no dia de quadrinhos, que ela chegou para mim e falou assim: olha, eu tenho 74 anos, a idade eu lembro. Eu moro nessa cidade há 40 anos. Eu nunca entrei nesse prédio. Aí eu falei, mas por que a senhora demorou tanto tempo, né? Brincando com ela, ela falou assim: eu achava que não era para mim. Não era para mim. Não era para minha neta, era para minha filha, para minha sobrinha, mas para mim não. O que uma velha, ela falando, né? Aspas, né? O que uma velha analfabeta vai fazer dentro de uma biblioteca? E hoje eu percebi que eu perdi meu tempo, meu filho. Falou desse jeito. Eu não precisava nem ler. Olha quanta coisa que acontece aqui.
nem sempre acontece tanta coisa, né? A gente tenta, né? Com muita resistência de quem quer não deixar fazer, mas a gente tenta fazer, né? E quando a gente consegue, acontece uma coisa como essa, entendeu? Então, é esses dois momentos, e muito feliz da lembrança do Carlão, né? Porque esses, para mim, foram momentos da expressão máxima do que... E o que eu quero dizer aqui, para todo mundo que está aí, para você, eu não estou fazendo proselitismo de um projeto. Isso pode acontecer em qualquer outro projeto, desde que reúna as pessoas e que tenha cuidado nesse reunir, entendeu? Não vou aqui fazer, não, era uma concepção de cultura super... Não é, gente. Isso está em construção. A gente não existe esse state of art, né, da política cultural, porque eu estava lá, entendeu? Não é essa a questão, né? Tem gente que faz isso, finge que não faz, né? O meu momento é o especial, né? Eu prefiro falar a verdade, entendeu? Não era. A gente fez aquele projeto intuitivamente. É lógico, não existe nada intuitivo. Você é o acúmulo das suas experiências, né? Então você coloca essa experiência no que você está fazendo, né? Mas não era o ideal, estava longe de ser o ideal. Mas essa oportunidade de ouvir essas pessoas desse lugar e com esse tipo de fala, paga um projeto, entendeu? Nesse sentido. E outras coisas aconteceram. Ainda bem que eu não tenho controle. O agente cultural não tem controle das coisas que acontecem no espaço cultural, né? Isso que torna a coisa mais rica, né? O que eu pude captar foi isso. O que foi dito para mim foi isso. Eu espero, desejo que tenham acontecido outras coisas, que outras vidas tenham se transformado, enfim. É muita pretensão vida transformada, né? Mas que naquele momento aconteceu alguma coisa legal com eles. Ricardo, tem a Maria Máxima aqui colocando aqui sobre os saraus, né? Achei os saraus um grande encontro com a cidade. A gente falando dos saraus, né? Da periferia. Eu vou tocar num assunto agora, Ricardo, que é recente, né? Recente a discussão da possibilidade de taxação dos livros, uma discussão que tomou, né, as redes sociais. Pensando assim, com as informações de que em 2004, né, bem no início do governo Lula, né, vigorou uma lei que desonerava a indústria do livro. E aí teve isso era parte dos esforços de gestão, né, no sentido de ampliar acesso, né, à educação, à cultura. E aí a gente teve uma proposta de reforma tributária nessa semana, né, onde o Paulo Guedes, ministro da Economia, levantou a possibilidade de extinguir qualquer benefício ao setor em troca, né, de uma colaboração com contribuição sobre bens e serviços, aquela alíquota de 12%. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você vê essa possibilidade. Enfim, tem um texto também que eu vou disponibilizar aqui nos comentários que você escreveu. Bom, primeiro deixa eu dar um abraço aqui na Nádia Costa e na Isadora, né? Essa dupla tão presente lá na biblioteca, né? Não dá para esquecer a Nádia falando que a Isadora quer ir para a biblioteca. Nádia, boa noite. Puta, bom te ver, ainda que virtualmente, né? A gente que se via quase todo dia lá na biblioteca. Fala para a Isadora o seguinte, que a biblioteca só vai abrir, né, quando tiver condições sanitárias na cidade para abrir, né? Porque nesse momento está todo mundo correndo risco, né? Tem gente se infectando de coronavírus, inclusive dentro dos espaços aí. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu quero ver a Isadora vivendo 155 anos, e ela com essa idade já está aprontando assim, imagina os 100 anos que ela vai viver aí, né? Ela vai ter muita biblioteca. Mas espero que seja logo, né? Espero que seja logo, não para abrir só a biblioteca, mas para que a gente possa andar na rua sem medo, né? Sem medo do outro, né? Eu passei a vida inteira, gente, tentando aglomerar pessoas dentro de um espaço, a biblioteca pública, né? E agora a gente tem que dispersar. É muito doloroso para quem trabalha no espaço público de cultura esse momento, né? Onde todos nós dependemos de aglomeração, do outro muito perto, né? Sem máscara, sem barreiras, né? Na política do corpo, né? Que é onde a política acontece, que é no corpo, né? Já dizia um carequinha, né? Foucault. Mas no momento certo a gente vai abrir. Tenho muita saudade dessas mediações todas, e a Isadora, bom, acho que todo mundo conhece a Isadora. A Isadora é uma figura da cidade, assim, né? Destacável, né? Linda e maravilhosa.
Bom, lei da taxação dos livros. É assim. A lei do livro de 2003, né, ela desonerava o livro e havia um compromisso na lei da criação de um fundo do setor produtivo do livro, criaria um fundo para fazer fomento a projetos de leitura. Esse fundo nunca existiu. Nunca houve essa arrecadação. Né? Nunca houve a contrapartida do setor produtivo para isso. Ah, Ricardo, você está demonizando o setor produtivo? Muito pelo contrário. Se não tiver setor produtivo, não tem livro. Né? E dentro do setor produtivo tem trabalhadores. Né? Tem revisores, tradutores, diagramadores, os próprios escritores, os editores. Né? A gente não está aqui para demonizar setor nenhum. Mas há que se ter responsabilidade sobre as coisas que são votadas e que são pactuadas na sociedade, né? E que se transformam em leis. Né? Então, quando eu ouço essa coisa de vamos fazer uma campanha para que não... Claro que eu não quero o livro mais caro, lógico que não. Sou contra qualquer tipo de exclusão, e a exclusão do preço do livro é uma exclusão que não permite a pessoa, não só o indivíduo, ele sozinho, né, o cidadão de comprar, mas os espaços públicos de comprar e formar as suas coleções. O livro mais caro atrapalha a política de desenvolvimento de coleção dos espaços públicos, das bibliotecas públicas, escolares, enfim. O livro tem que ser tem que ser praticado no processo de produção de um livro, um preço que as pessoas possam adquirir, tanto o indivíduo como os espaços públicos para adquirir em massa as suas diversas unidades, né? No caso de uma biblioteca pública, por exemplo. Mas a gente tem que pensar na questão tributária de uma maneira mais ampla, integral, né? Olhar para um sistema tributário que não tributa juros e dividendos, né? Não tributa dividendos. É o único país, é um país do leste europeu, o Brasil, que não tributa, né? Pensar numa política numa política tributária que retira 27,5% do salário de quem ganha R$ 5.600 e do salário de quem ganha 200 mil, 100 mil. Né? A tal da progressividade do imposto, não se pratica progressividade do imposto, nem se fala nisso. Né? Num sistema tributário que taxa não só o livro, mas a água, o arroz, a batata, igual para um trabalhador como para um milionário, que vai comer a mesma batata. Pode ser até uma batata, não, é orgânica que eles comem, né? Então é diferente, é um pouquinho mais cara, né? Mas o imposto é o mesmo, você entende? No mesmo país. Então, não adianta a gente sair gritando por aí, falando, o Paulo Guedes quer destruir o Estado Social brasileiro, não é taxar o livro só. Esse é um pedacinho da coisa. Ah, Ricardo, você está falando que é um pedacinho que não é importante? Lógico que é importante, é muito importante. Mas eu não vou ficar falando de uma gota do oceano num mar de iniquidades. Existe um mar e a gente tem que considerar isso. Então, quando se debateu a tributação dos livros, debata-se também, e eu já ouvi muita gente falando, não, eu sou a favor da reforma tributária. Eu só acho que não tem que ter 12. Então se é a favor da reforma tributária, desculpa, sorry, baby. Vai passar a reforma tributária como passou a reforma da Previdência, que ferrou todo mundo. Né? Todo mundo não, ferrou os trabalhadores, quem trabalha e quem depende de aposentadoria. Né? Então, assim, estou sendo muito sincero, sabe? É muito bonito, seria muito bonitinho chegar aqui e falar, não, eu sou terminantemente contra uma reforma tributária que taxa salário do trabalhador, que taxa a comida do trabalhador. Né? E taxa o livro também. Né? E vai taxar mais agora. Então, a gente tem que olhar, né, para a floresta, não ficar abraçado na árvore, né, numa árvore específica. Então, a gente tem que pensar Agora, há que se ter um debate, sim, porque ao taxar o livro, como eu já disse, você está mexendo na vida do leitor, do escritor, do diagramador, do revisor, do editor, de todo um circuito de profissões de trabalhadores que atuam na área. E um setor que trabalha com edições de pequeno porte. Por quê? O livro é caro. Né? Você mexe com papel, né? Que é caro pra caramba. Né? Então,
vamos discutir essa questão com um pouco mais de generosidade, né? Com um pouco mais de ampliando um pouquinho o nosso pensamento e nosso senso crítico. Acho que é isso. Pensar a taxação do livro, sim, mas pensar também na reforma tributária que é injusta para a maioria das pessoas. O Cleiton Muniz também coloca, boa conversa, uma taxação justa resolveria muita coisa. É isso, né, Ricardo? A discussão fica de cada setor, né? Sendo que a discussão, ela deve ser ampla, né? A gente fez uma boa conversa também com a Natália Bonavides sobre taxação de grandes fortunas, né? Lucros e dividendos. E eu acho que é isso, é aproveitar o momento, retomar e fazer essa discussão acontecer. Né, a gente fica se perdendo, às vezes, a gente também não está dizendo aqui que tem que taxar, não é nada disso, contrário disso, né, Ricardo? A gente está defendendo o contrário disso, mas aproveitar para discutir uma reforma, né, tributária e qual reforma nós queremos, né? Tem isso, não é a reforma que eles querem colocar. E o modelo que a gente defende, né, eu acredito que você também, né, Helena, é um modelo que não taxa o livro em 12%. Né? Claro que é, isso aí é um pressuposto. Agora, tem outras coisas que a gente tem que... Porque senão você fica fazendo... Você cai na armadilha liberal. Né? Os liberais adoram gritar contra qualquer imposto. Né? E aí, da onde que saem os serviços públicos? Né? Como dizia aquele grande refrão lá de 2013, né? Eu quero escola, saúde com qualidade. Né? Da onde? Vai cair do céu? Alguém tem que pagar. Não é à toa que os caras fizeram uma coisa chamada teto dos gastos. O teto dos gastos foi a resposta mais... foi a resposta mais assim, direta a 2013. Né? Não, ó, vai ter um limite, porque o mercado financeiro precisa de dinheiro antes de vocês. É exatamente isso, Ricardo. Antes de finalizar, queria saber se você gostaria, Ricardo, de complementar mais alguma ideia, seja em relação ao plano, em relação ao espaço da biblioteca, né, como um espaço, né, contra esse neoliberalismo também, essa privatização, né, algo que você também reforça nos textos. Senão eu vou terminar com uma frase de um dos seus textos aqui. Termina aí. Eu só quero agradecer aí, Ariana. É melhor, né? Porque eu já escrevi aí. É até bom para relembrar. Eu quero agradecer o espaço que você deu aqui. Eu acho interessante. Eu acho que você tem que ampliar isso. Não deixar de fazer isso. Eu acho que tem muita gente bacana para falar. Né? A cidade é muito mais rica do que todo mundo acha que ela é. Né? É só a gente andar um pouquinho por ela. E, nesse momento, esse campo virtual passou a ser um espaço de resistência. Né? Já que a gente não pode circular tanto nas ruas, né? Eu acho que o campo virtual fica como um espaço de residência. Agradecer a todas as pessoas aí, muita gente, o Cleiton, a Nádia, o Marcelo, que estava um pouquinho na frente, Mendes, o Carlão, né? E todo mundo aqui, o Neri, né? E essa galera que acompanhou a gente aqui, todo mundo que acompanhou. Um abraço para todas e todos. Obrigada, Mônica, Dona Elza, Daglair, um bocado de gente que acompanhou a gente nessa noite, nessa discussão. Você estava falando sobre o espaço da educação também, sobre o espaço criativo, né, de que tem que desenvolver políticas públicas. A gente fez 2 conversas recentes, nas últimas 2 semanas, com o professor Nonato, que é o professor Denis, com iniciativas muito boas nas escolas públicas, né, Ricardo? Você chegou a acompanhar o do Denis, também incrível, né, trabalhando também as questões ligadas à terra, à ocupação do território, as políticas habitacionais. Então é isso, né? É assim que a gente tem que se transformar em política pública, né? Eu vou colocar aqui um dos trechos de um dos textos do Ricardo, onde ele vai parafrasear Naomi, né? Que é o momento, que esse é o momento perfeito para os bibliotecários de biblioteca pública radicais, que radicalizem o que é público, que radicalizem o que é compartilhado, que radicalizem a construção do comum, para fazer frente ao avanço da violência que se traduz em ignorância, obscurantismo e ataques à ciência, ao conhecimento, mas principalmente para fazer entender que nesse radical é o reverso de extremista. Eu faço suas as minhas palavras, porque é assim que eu entendo também, né, esse espaço público, né, um espaço da gente ir na raiz
né, é radical nesse sentido, né, como diz o nosso companheiro Genuíno, de ir na raiz das questões. Ricardo, muito obrigada, viu? Eu espero que a gente possa dialogar muito, que a gente pode dialogar em vários espaços, inclusive da Secretaria de Cultura, é que às vezes o espaço é fragmentado, né, Ricardo? O Ricardo fica na biblioteca, a um quarteirão de onde eu trabalho, né, que é a Divisão de Preservação da Memória e Patrimônio, e às vezes a gente nem se encontra, né? Não tem um diálogo como a gente gostaria, Ricardo, mas é um enorme prazer, né, tê-lo como servidor público, né, como companheiro da secretaria, como uma pessoa que pensa as políticas, né? Tem muita gente, Ricardo, entre os servidores, né, que podem pensar as políticas, implementar e que querem falar, e muitas vezes esperam essas janelas de oportunidade, seja na construção de um plano, né, seja numa janela política, né, para conseguir implementar muitas das coisas que a gente fica na cabeça sonhando, né, querendo realizar. Então, eu acho que é isso, é o que a gente quer realizar, mas sempre em diálogo com a participação de todas as pessoas, né. O Lidney está desejando aqui também parabéns pela conversa, Rafa, Rose Barros, aqui presente. E para quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais também, para curtir e compartilhar a nossa página, acessar o Facebook, o Instagram e a página do YouTube. Obrigada, viu, Ricardo? Foi um prazer. Obrigado a você, Ariana. Parabéns aí pelo espaço, tá? Boa sorte para nós todos. Obrigada, para nós. Valeu. Boa noite. Boa noite.